Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Imaculado coração de Maria, Seja a nossa salvação. São Bento e São Mauro, Rogai por nós. São Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos agora viver a aplicação de um ditado, né? Que dizia a dona Tosca, mãe do professor Orlando, comentando de uma amiga, né, dela, de uma outra senhora. Ela conversava com uma amiga a respeito de uma terceira, e que essa terceira, essa que não estava, né, ela falava muito. E ela estava falando uma coisa, falou, claro, né, ela fala demais. Ela vai mentir, não tem tanta verdade assim no mundo. Então eu também, já foram ditas todas as verdades, eu vou ter que falar alguma mentira aqui, porque não tem mais nada a ser dito, né, sobre esse assunto. Então a minha exposição, né, a minha abordagem é ver os aspectos doutrinários ou teológicos mais, eu vou procurar ver. Claro, não é uma explanação oficial, embora haja muitos aspectos teológicos. Eu tenho um autor que eu, para esta vez, não consegui consultar tanto, mas, de todo modo, nós vamos ver que é interessante, como eu falei na introdução, né, na abertura, a magnitude, porque Nossa Senhora é muito grande, ela é muito imensa, é muito profunda, né? E, graças a Deus, pelo que eu falei, vou ver que se vai sobrar alguma coisa para eu comentar. As aulas eu achei que foram muito boas, foram muito interessantes, foi muito feliz, né, a abordagem. Nossa Senhora merece, tudo isso ela é o centro, porque está junto com Cristo. Nosso Senhor é o centro da história, né? O passado, o Antigo Testamento e a criação olhava para Nosso Senhor. A gente vê o sol que se põe, figura já da sua morte, da sua paixão, da sua crucifixão, né? Então, a criação, todo o passado olhava para Nosso Senhor, as profecias, né? E o futuro também olha para Ele. Isto que está entre o passado e o futuro é o centro, né? Ele é o centro da história. E Nossa Senhora vai ser, e isso é que eu gostaria que a gente procurasse aprender a perceber, não é só que a gente vai procurar perseguir nessa aula, mas em tudo. Como Nossa Senhora está unida, ela é profunda e é altíssima por sua união com Deus. Então a gente vai ver alguns princípios, vai voltar de novo a alguma parte, eu fiz só uns recortes dos textos da aparição que interessa para nós ter aquela palavra-chave nas aparições para que nós pudéssemos abordar, né, esse contexto, esse ensinamento teológico. E ao mesmo tempo, como Nossa Senhora é extremamente catequética, né? É como Cristo, né? Nossa Senhora abria a boca e saía algo cheio de sabedoria, cheio de ordem, né? E Nossa Senhora ela vem também marcada por esta prerrogativa, tá? Então nós vamos ver aqui alguns princípios tomistas. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, poderia fazer esses princípios emergirem dos textos, mas então, todo mundo conhece o iriformismo de Aristóteles, e o iriformismo é a doutrina de como nas coisas criadas, digamos assim, a composição, a concorrência das causas, a matéria, da forma, né? Tudo que existe tem matéria e forma. Esse copo ele tem matéria, o vidro, e a forma de copo. Aqui tem matéria plástica e forma de garrafa. Ambos contêm a água, um é para beber e o outro é normalmente para armazenar. Cada um tem a sua forma, né? Então eu vou dar a forma, as ideias que podem nos ajudar a chegar a essa conclusão da elevação de Nossa Senhora e desse contexto, das implicâncias teológicas que são enormes, até tem uma relação de longe com o concílio, mas com uma coisa que o concílio não fez, devia ter feito. O concílio deveria ter condenado o comunismo,
mas deveria ter definido a corredenção. Isso era esquema do concílio, para quem conhece o linguajar. Esquema quer dizer uma sessão do concílio devia se dedicar inteira ao estudo da corredenção. Isso foi tirado. E Nossa Senhora recebeu no final um prêmio de consolação, saiu como mãe da Igreja, proclamado por Paulo VI, e cuja Assembleia dos Bispos receberam, a maior parte, recebeu com frieza, não aplaudiram. Nem isso ela ganhou, nem aplauso ela ganhou. Né? Mas vocês vão ver também que tem. Então, essa implicância da altura, de como a Nossa Senhora está envolvida nos planos divinos, a ponto de a gente se pensar, como diz a Escritura, né, esse espanto, por assim dizer, do próprio Espírito Santo, mas quem é esta? Quem é ela? Entendeu? O que ela é? Claro que a gente sabe que ela é criatura, que ela é ser humano, mas desse ponto de vista da sua união com Deus, o que é ela? Né? Quem é ela? Então eu vou dar a forma e os eventos das aparições vão ser para nós matéria, para compor, resultar para nós num conhecimento, num princípio, nos formar, nos apontar por uma direção, para uma direção de Nossa Senhora, porque evidentemente uma das coisas que Deus quis fazer com Fátima é mostrar a altura em que está Nossa Senhora, glorificá-la. Né? E fazer as coisas com ela. Mas depois a gente vai ver devagar. Então vamos ver aqui isso aqui, que é muito importante. Quanto mais está próximo, é da Suma, né? Terceira parte. Suma teológica, vai ter a Suma contra os gentios também, aqui é a Suma teológica. Quanto mais próximo se está, quanto mais próximo de um princípio, não importa de que gênero, mais se participa dos seus efeitos. Por proximidade, a gente deve entender aqui o grau de perfeição. Os homens estão mais próximos de Deus quanto ao ser, porque tem um ser mais próximo, mais parecido. São mais perfeitos que os outros seres. Os minerais não se reproduzem, não são capazes de gerar outros semelhantes a si. Os seres humanos são. Deus é vivo, Deus tem o Filho, né? Gera o Filho desde toda a eternidade. Então, há esse gradação de perfeição dos seres, quanto mais próximo deste princípio, ou seja, quanto mais lhe é semelhante, mais se participa do seu efeito e, no fundo, mais se reproduz o efeito. Vamos fazer aquela viagem famosa que eu faço quando eu explico esse princípio, a gente vai em direção ao Sol. O Sol é este princípio, digamos, o princípio da luz e do calor. Quanto mais eu me aproximo do Sol, o que vai acontecendo com a luminosidade? Mais eu vou ficando iluminado e mais eu vou ficando quente. Se alguém puser a mão no foguete, quanto mais próximo ele está do Sol, mais esse foguete estaria quente. Mais recebe do efeito, mas também mais o reproduz. Tudo bem? Hã? Mais transmite, tá bom? Então, os homens estão mais próximos de Deus do que os puros animais. Então, mais eles recebem das perfeições, mais transmitem, mais reproduzem esta ação do princípio. Tudo bem? Quanto mais próximo se está. Isso vai ser para nós importante para analisarmos Nossa Senhora. Né? Além disso, aqui, Suma contra os gentios, uma coisa é sumamente perfeita quando pode fazer outra semelhante a si. Então, quando é que o ser humano atingiu a plenitude do seu ser? Quando ele é capaz de se casar, mas aí ele já morre, né? A plenitude já tem a decadência. Não, quando ele se casa e ele chega na idade em que ele é capaz de gerar um outro semelhante a si mesmo, pela paternidade ou maternidade. Tudo bem? Além disso, é sumamente perfeita quando uma coisa, né? Quando ela pode fazer outra semelhante a si. Isso vai ser importante para a gente analisar Nossa Senhora também. Pois a perfeição de ser causa dos outros é o último que advém a uma coisa. Ou seja, ser causa da existência de outros é o máximo grau de perfeição de um ser. Aqui, se a gente já quisesse aplicar por Nossa Senhora, no mistério da encarnação, ela foi proximíssima de Deus. E foi feita mãe de Deus. Agora vejam aqui, porque se gerar alguém semelhante a si
é sinal de perfeição e quando se gera alguém maior do que si. Porque para ela tem. Isso não é possível que o efeito faça algo, seja maior que a causa, né? Mas quando a gente analisa Nossa Senhora, ela gerou um ser divino. Ela foi unida a Deus de um modo tal a reproduzir as operações divinas. O que Deus faz na eternidade gerando o Filho, Nossa Senhora fez no tempo, sendo a mãe do Filho de Deus. Tá? Então ela estava proximíssima deste princípio. Reproduziu a sua ação, teve um Filho divino com Deus. Né? Foi semelhante porque ela gerou a vida. Gerou vida, ela foi mãe. Né? Ela foi, de algum modo, a gente toma cuidado com os termos, mas ela foi, de algum modo, causa, porque ela é mãe. E Deus quis assumir com ela esse tipo de relação. Eu já disse outras vezes, nem todos já se escutaram. Nós, né, como está dito no Evangelho de São João, no prólogo, nós recebemos a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, né? Filii Dei Fieri, né? Fazer-se filhos de Deus. Nós da graça somos adotados como filho, mas Nossa Senhora foi adotada como mãe, como causa. Né? Aqui a gente conclui que a perfeição de Nossa Senhora, esses três primeiros, a perfeição dela foi suma, porque ela foi engolfada na divindade. E a gente vai ver os textos, vocês vão ver, a Nossa Senhora está unida à Trindade. Ação de graças do anjo, a gente vai ver, eu não quero me antecipar, mas é muito interessante. Nossa Senhora é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Fala logo a besteira, para ninguém pensar. É isso que o padre está querendo defender? Não, obviamente que não. Você é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ela é alguém muito intimamente ligado a Deus. E a gente vai ver como isso decorre dos textos e dos fatos, porque ela vai dizendo com os fatos, né? Aqui é São Tomás, ora Virgem Maria, veja aqui, ó, a relação entre o primeiro da esquerda, né, e este agora. Ora, Virgem Maria foi mais próxima de Cristo segundo a humanidade, pois que ele recebeu dela a natureza humana. E é por essa razão que ela deveria obter de Cristo, mais do que todos, a plenitude de graça. Ela foi, aqui está dito, a mais próxima. Portanto, a que mais participou dos seus efeitos. E proximidade não é grau de perfeição? Ela foi a mais perfeita. Ela é a mais capaz de imitar este princípio do qual ela está próxima. Quanto mais uma coisa é engolfada no fogo, mais ela queima, mais ela é luminosa. Tudo pega fogo, o concreto pega fogo, tudo fica parecendo um rio de luz. Né? Quem já viu fundição, né? Ou a lava vulcânica, né, que é rocha, que é minério derretido, parece um rio de luz. Porque quanto mais próximo se está de um princípio, mais se participa dos efeitos, mas mais se imita os efeitos. O fogo, que queima, que aquece, transmitiu o seu ser, a sua capacidade operativa. A lava, ela também tem luz e ela também incendeia, ela também queima. Tudo que é próprio de Deus. Nossa Senhora é como esse rio de luz, como esse, vamos por tudo que Deus é, rio de bondade, rio de graça, tudo ela é. A bem-aventurada Virgem Maria está revestida de uma dignidade, e eu quero aqui que vocês atentem por uma coisa que nós vamos ver, para a corredenção, porque dignidade infinita só tinha Cristo, mas veja o texto de São Tomás não estava querendo defender a corredenção, mas a corredenção, ela subjaz a tudo que Nossa Senhora fez e a tudo que ela pediu. A corredenção está demonstrada e dita para nós usarmos, nós devemos nos valer da corredenção. É o que vai estar, nós vamos ver nos textos, né? A bem-aventurada Virgem Maria está revestida de uma dignidade quase infinita. É por isso que a nossa corredentora é grande, e a gente vê como ela está unida a Cristo, né? numa unidade inseparável, né, e inaudita. Por causa do bem infinito que é o mesmo Deus. Veja, ela está tomada neste fogo. Ela é
toda de fogo, ela é amicta sole, ela é mais que o sol. Quando ela aparecia, o sol sumia. Ela ficava na frente do sol e o globo do sol sumia. Ela era mais que a luz natural. Dentre as coisas naturais, luminosas, que podem nos levar a Deus, o professor Tadelli falou na abertura dele, Nossa Senhora é a maior. A maior luz, o maior calor. Aquela coisa que mais pode nos abrasar, que mais pode nos atingir, a luz que mais pode nos iluminar, tá? Portanto, não se pode conceber nada mais elevado que ela, como nada se pode haver mais excelso que Deus, né? Daí está a Suma Teológica que entrou sem pontuação. Tudo bem com esses princípios? Né? Eu queria dar mais um desse primeiro, quanto mais está próximo de um princípio. Vamos pegar uma coisa do âmbito natural. Veja, Deus não muda, Ele persiste. Poderia haver uma dureza, uma durabilidade do ser de Deus, ao ser de Deus nada se tira, do ser de Deus nada se tira, e ao ser de Deus nada acrescenta. E de uma durabilidade, dura para sempre. Né? A gente diz, no glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e duravelmente. Durável vem de duro. O diamante participa, está próximo desse princípio de permanência, de estabilidade, de imutabilidade de Deus. O diamante é duro, por isso ele perfura as outras coisas. Quanto mais está próximo de um princípio, mais se recebe dos seus efeitos. Tudo bem com o diamante? Ele imita a perfeição divina de algum modo. Ele é duro como Deus. Como? Como quer dizer em grau menor. Tudo bem até aqui com esses princípios? Eles vão ser importantes para nós. Dos antecedentes, aqui eu estou um pouco repetitivo, mas é só um texto, mas é só para a gente ir agora nesse enfoque. Veja Nossa Senhora e a Trindade nas 3 aparições do anjo, né? Que entre 1915 e 1916 vai aparecer 3 vezes. Nos meus tópicos, se eu não errei em algum lugar, sempre a gente vai ver o que está sendo pedido. A minha aula é sobre os pedidos e o contexto doutrinário. Nossa Senhora está sempre dizendo para rezar. O anjo também vai dizer, vai ensiná-los a rezar. Vai falar do sacrifício, mas de uma coisa assim bem elevada, que é contra o ateísmo ou o materialismo. A ideia da divina providência, que há um governo, mesmo por trás daquilo que acontece de mal no mundo. Né? Frequentemente as pessoas querem negar a existência de Deus ou a sua providência a partir do mal. Mas se Deus é bom, como é que tem a pobreza? Como é que tem as doenças? Como é que tem as guerras? Como é que tem o mal? Porque Deus é bom, Deus permite a existência até dos maus. Porque os maus podiam ser bons, eles podem se arrepender. Deus é muito bom. Porque no mundo desses ateus, que são cruéis, se é o mundo da eutanásia, da eugenia, onde as coisas imperfeitas deveriam ser simplesmente eliminadas e que quem errou devia ser eliminado e pronto. Deus é bondoso. E por isso, claro, os maus existindo e Deus permitindo que eles existam, porque nada é mal em si, né? Consequentemente, eles vão produzir suas ações más e vão prejudicar aqueles que são bons, ou, enfim, alguém vai sofrer este mal e Deus permite, porque Deus, como é o sumo bem, o sumo remunerador, também recompensará e compensará por estes males. A bondade de Deus permite que os maus existam e aí, com a existência dos maus, haverá necessariamente males, mas Deus é um bem superior que pode compensar estes males sofridos. E aí, então a ideia de juízo, né, também ela é subjacente, tá? Mas o anjo vai dizer também da divina providência que nós devemos oferecer sacrifícios, sobretudo dos males que Deus nos envia, dos males que Deus nos permite. Então, o anjo diz na primeira aparição, orai assim, veja aqui, os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. A Nossa Senhora está unida ao Filho de Deus, né? A Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Mas não bastaria só o coração de Jesus? Por que também pôr o coração de Maria aqui? E por que não pôs o coração de São José? Ou de Santo Antônio?
O coração de Nossa Senhora é um coração especial, é um coração como o de Cristo. Segunda aparição, o que fazeis? O anjo disse que eles estavam brincando, ele aparece perto deles, né? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Veja a comunhão dos santos que a Madre tinha reparado, né? E que nós devemos pedir e que nós devemos sofrer. De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício ao Senhor. Ele vai falar da providência. A ideia é subjacente, né? Ao Senhor, em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, de súplica pela conversão dos pecadores. Aqui entre os pecadores, essa preocupação. Atraí assim sobre a nossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo está aqui, ó. Aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Então, esta ideia da providência. Que pena, onde estava aí. Na terceira aparição, já vamos para ele aí. Olha só, ele vai dar a comunhão, né, a Jacinta e ao Francisco, e vai ensinar a rezar. Veja, lá estavam os corações de Jesus e Maria, porque as coisas devem ser oferecidas a eles. Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e pelos méritos finitos, não está dito isso, eu também não quero dizer que os méritos são infinitos de Nossa Senhora, mas veja que nos méritos infinitos, vem inseridos os méritos de Nossa Senhora, sem uma ressalva, e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ora, você está falando da Trindade, de uma reparação feita a Deus. Depois Nossa Senhora vai falar da reparação do seu imaculado coração. A reparação não devia ser só dos pecados, não devia ser só para Deus. Quem é Nossa Senhora? Entende que a reparação, por assim dizer, completa da justiça divina, implica a reparação feita a Nossa Senhora, e o beneplácito divino, isso aqui que a gente deve também colher aqui, Deus se agrada mais se ela for reparada. E isso é uma coisa enorme, dá uma inserção para Nossa Senhora, uma união com a Trindade, porque é como se o que atingisse a Trindade atingisse Nossa Senhora. E o que atinge Nossa Senhora atinge a Trindade, nos pecados e no agrado, na honra, entende? Há uma união, aqueles princípios, tu mais está próximo de um princípio. O que está acontecendo aqui vai nos dando uma noção enorme da proximidade da união de Deus, de Nossa Senhora com Deus, com a Trindade. Porque numa oração de adoração à Trindade, Nossa Senhora aparece mencionada. Não estou dizendo que é para ser adorada, mas ela aparece associada a essa infinitude de Deus. Quer dizer, uma criatura posta junto com Deus. A adoração da Trindade em recurso aos méritos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. E aí não aconteceu nada. O que vai acontecer? Então aqui para nós, o anjo já está fazendo referência a isso, a esse poder corredentor, né, de mediação de Nossa Senhora. Segundo os grandes santos dizem, que não é de uma condignidade, ou seja, de uma dignidade igual à de Deus, mas, né, de participação, de honra, e que Deus quis fazer. Mas Fátima vai se valer dessas verdades, ainda que elas não estejam proclamadas, elas já são realidades. Tudo bem com o meu itinerário aqui? Ó, pelos méritos infinitos, porque se invoca. Por que ela veio? Nosso Senhor é suficiente para nos salvar? É. Mas tem alguma coisa que pode ser dada a mais ao mundo, como último recurso depois do Sagrado Coração. É o coração dela. E isto, a gente vai ver, isto é um segredo. Há um primeiro segredo, né? Que o padre Mack,
faz notar, e o Frère Michel também, que é um autor que eu me baseei, mostra isso. É uma cronologia que eu não vou saber abordar, mas a devoção à Imaculada do Coração, como o André mostrou, eu vou também dizer, ela acho que 10 anos mais tarde ela vai ser revelada, ela vai fazer menção, né? A gente vai ver onde é que é feita a menção da devoção à Imaculada do Coração, depois que a irmã Lúcia escrever, mas ela vai dizer, Deus quer se servir de ti, ela vai dizer, mas não vai implantar, vai vir depois. Mas esse já é um mistério, né? Um segredo, um primeiro segredo ensinado, né? A respeito deste poder dado a Nossa Senhora. Poder por causa da associação dela a Deus. Tudo bem até aqui? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, com redenção se Nossa Senhora também cooperou com a produção dos méritos que nos salvaram, né? Essa é a tese. Que há alguma colaboração dela para a nossa salvação, isso é óbvio, né? Mas de que modo ela colaborou? Se também com a produção dos méritos. O que a gente poderia ver, por onde é que caminharia a teologia, né, da corredenção? Sem igualar a Deus, situaria ela num plano de dignidade, como citou São Tomás, quase infinita. Então era alguém que perfeitíssimo, muito unido a Deus, que participava das perfeições divinas, cujos sofrimentos e ultrajes tiveram valor enorme também para a nossa salvação. Então aqui, sobre o que Nossa Senhora pede em cada aparição, ela pede para rezar o terço. Se ela pede e insiste, é isso que nós devemos fazer. Há um precedente histórico que eu não pus aqui para não me alugar, mas quando Nossa Senhora, quando se quis, né, havia a crise da heresia cátara na Idade Média, dos gnósticos, Nossa Senhora mandou rezar o rosário, e aqui ela veio de novo. O problema era doutrinário, vai haver uma apostasia, vai ter um problema de fé. Remédio semelhante para doenças semelhantes. Né? Então, a grande heresia, a heresia do comunismo e a apostasia, como ficou delineada, né, pelas conferências anteriores. Terço, penitência, são todas coisas contra o protestantismo, contra a ideia de sacrifício, contra a ideia de que o homem não é Deus. Né? O homem não é Deus, ele precisa de reparar os seus pecados. Seus pecados são dívidas e por isso ele precisa pagar. A reparação supõe a ideia de dívidas. Né? E Nossa Senhora ela vai começar aqui, já tem, né, uma contemplação, uma meditação dos novíssimos. No final eu tenho um slide onde eu resumo tudo os pedidos de novo, tá bom? Porque isso aqui é muito para anotar ou para seguir. Mas veja como ela vai pondo também como saída da crise, a gente não ficar prisioneiro desta confusão, que o que nós devemos fazer? Nossa Senhora vai dizer, eu sou do céu, o céu existe. Ela vai mostrar o inferno. Ela vai, deixa eu ver se nessa conversa aqui vai, e a Maria do Rosário, né? Do José das Neves, está no céu? Pergunta ansiosa. Olha como a senhora responde, sim. Enquanto uma pessoa que não é do altar, e está no céu. Quer dizer, uma esperança para nós enorme, mas o céu existe. E pessoas comuns vão para lá também. Não é? Vamos pensar assim, vamos pensar bem para nós. E a Amélia ainda está no purgatório, assim tranquilo. Na churrasqueira cósmica, como eu vi um professor na faculdade de teologia oficial da diocese afirmar, rindo, debochando do purgatório, chamando de churrasqueira cósmica. Se ele assistir minha aula, o senhor está me ouvindo aí, professor? Aqui é a churrasqueira cósmica. O purgatório, ele está no purgatório. Não está abolido o inferno ou o purgatório. O céu não ficou democrático. Né? Eu também não quero dificultar, Deus me livre de dificultar que se vá para o céu. Né? Mas se vai para o céu, rezando o terço. Francisco iria rezando muitos terços. Mas as pessoas podem ir para o purgatório. Porque a dívida deveria ter se mantido no Pai Nosso, na oração. Porque ela se mantém no purgatório. Ela não devia ter sido apagada,
das mentes, né? Então essa ideia para nós que nós devemos reparar, que nós estamos ajuntando riquezas ou deméritos para a nossa vida eterna, para o nosso julgamento, né? E Nossa Senhora vai reviver e vai afirmar todas estas verdades de uma maneira muito simples. Ela mesma, vós me sei de onde é. Ela fala, eu sou do céu, né? Que é uma coisa muito bonita. Nossa Senhora não está no céu, ela é do céu. Ela sempre foi de lá, né? Esteve na terra conosco, mas sempre foi celeste. Sempre esteve lá, porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E aí, aquela proposta, né? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele vos mandar? Aqui é a aceitação da providência, como via de perfeição, como via de santificação, como via normal e mais universal, aceitar a vontade de Deus, né, no nosso cotidiano. Em ato de reparação pelos pecados com que é ofendido, né, e de súplica pela conversão dos pecadores, sempre tem que ter alguém intercedendo pelos pecadores. Tá? Por isso que era bom que tivesse várias missas sempre, todos os dias, e não reduzir o número de missas. A gente vê aqui a doutrina sobre os méritos de Nossa Senhora, a redenção objetiva, subjetiva. Ela, objetivamente, pode salvar todos os homens, mas veja que a sua aplicação, ela é misteriosamente gradativa e que exige uma medida caritativa, ou seja, algo que nós também façamos. Isso não é insuficiência da perfeição divina, mas perfeição do seu modo de agir, para que nós também estivéssemos envolvidos na salvação do nosso próximo, né? Rezai o terço todos os dias, né? Acrescenta a Branca Senhora, para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Tá? Mas aqui esses elementos, veja que a Divina Providência se repete, mas aqui Nossa Senhora afirma o céu, afirma o purgatório, né? Na terceira aparição aqui ela vai mostrar o inferno. Então, aqui, 13 de junho, segunda aparição. Devoção Imaculada do Coração e jaculatória. Aqui, como eu falei para vocês, aqui é o primeiro segredo. O primeiro segredo, né? Claro, tem aquele grande segredo que tem 3 partes, mas esse aqui é tido por um segredo. Isso é o que Nosso Senhor vai autorizá-la a escrever quando o confessor disser que tinha que escrever. E ela fica em dúvida, e Nosso Senhor fala, faz o que ele está mandando e escreve tudo aquilo que for dizer a respeito ao Imaculado Coração. E essa é a primeira permissão, né? Porque era um segredo. Né? Nós ficamos sabendo pela redação da Lúcia, quando ela escreveu. Mas isso fazia parte daquelas coisas que as crianças não podiam contar. Então, olha só, o que ela era? Ela falou assim, que vós me quer. E Nossa Senhora eu queria que rezeis o terço, intercalando, ela foi pedindo, vai rezando o terço. Veja que Nossa Senhora vai devagar. De um mês para o outro, ela repete uma coisa que é característico do ensinamento oral, poderia ser examinado a naturalidade das aparições em Fátima, se correspondem ou não à psicologia humana. Então, a repetição, para que se guarde, que é importante, mas uma repetição com uma pequena variação. Rezai o terço todos os dias e intercalai, né, a jaculatória. E agora vamos aprender como é a jaculatória e ensinar para os outros a jaculatória certa. Né? Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Queremos que todos se salvem. Nem todos vão se salvar. Nossa Senhora diz que muitas almas se salvariam, né, se rezar, se fizesse penitência. Especialmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Não foi dito isto por Nossa Senhora. As pessoas que têm a devoção pela divina misericórdia, que é bom a divina misericórdia, é uma coisa boa, mas não intercalar coisas. Nossa Senhora não disse para pôr isto, tá bom? E nós temos essa felicidade de ser da língua em que Nossa Senhora disse a coisa. Quem mais sabe somos nós mesmos, né? Os falantes de português. E a afirmação da desigualdade também, a gente viu esse contexto anti-igualitário, esse erro metafísico e também teológico. O homem não é igual a Deus e os homens não são iguais entre si, a começar por Nossa Senhora, que está assumida, né, elevada
unida à Trindade de um modo como as outras pessoas não estarão, tem desigualdade, e aqui algumas almas precisam mais se salvar. O Papa precisa mais se salvar, os párocos, os bispos diocesanos precisam mais se salvar, os superiores de ordem religiosa precisam mais se salvar, porque quando estes que são os homens encruzilhadas, né, como dizia o professor, ou pessoas que encruzilhada por onde passa muita gente, né, que Deus põe na vida de muitas pessoas. Essas pessoas, se salvam, levam também muitas pessoas para o céu. Se perdem, acabam arrastando também muitas pessoas. Né? E aí Nossa Senhora diz para ela, Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Não é Deus que tem que ser conhecido e amado? Não é Deus a nossa bem-aventurança? Veja que Nossa Senhora ela vai participando deste nosso fim. Ela também faz parte da nossa bem-aventurança. Ela também faz parte dos meios, dos grandes meios da nossa salvação, né? Para estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E isso ela vai dizer na segunda aparição. Mas nós só vamos saber isso, Lúcia ela vai ser postulante no convento das Doroteias, quando Nosso Senhor, depois eu vou falar isso com detalhe um pouquinho mais, mas Nossa Senhora vai aparecer com o menino Jesus é que fala com ela. Depois Nossa Senhora reitera, né, que chegou a hora, isso foi um negócio 10 anos antes, né, para ela, para que ele ficar marcado, depois vai voltar a tocar nesse assunto. A devoção ao meu Imaculado Coração. Veja que para isso o recado é para nós. Como a professora Laura disse, para a gente ir lá ver o que ela falou. Ela está dizendo para a Lúcia, mas a nós estamos ouvindo, né? É para nós. Também para a Lúcia, também para se salvar, mas para nós também. Revelado aqui bom, coloquei aqui. Revelado ao seu confessor por ordem de Nosso Senhor em 17 de setembro de 1927. Então ela vai calar por 10 anos, vai ficar com isso em segredo, né? E depois Nossa Senhora vai vir para desencadear esta devoção, né? Imersão na luz, né? Nossa Senhora vai estender o gesto, como ela fazia das outras vezes. A mão dela vai espargir luz em direção à terra, e aí vai aparecer, até então ela não aparecia com o Imaculado Coração, vai aparecer o Imaculado Coração, desse modo que está representado aqui, circundado de espinhos, mas os espinhos estão penetrando no coração, estão ferindo, né? Ela é imersa na luz, visão do Imaculado Coração, à frente da palma da mão direita de Nossa Senhora, estava um coração cercado de espinhos, que nele se cravavam. Então, um coração compadecente, um coração como Nosso Senhor. Nossa Senhora não foi coroada de espinhos fisicamente, mas espiritualmente seu coração estava circundado de espinhos, né? E aqui um termo que eu só estou inventando para nós examinar. Vemos esse fumus bono iuris, fumus bone theologiae, ou seja, fumaça, o perfume de uma boa teologia. Nunca ninguém falou de correparação, mas a gente deve agora examinar a fundo e ver como Nossa Senhora procede. Veja, os pecados são cometidos contra Deus, mas Deus manda, e Nossa Senhora vem amando de Deus, pedir reparação às ofensas cometidas contra o Imaculado Coração. Porque o que tange a Trindade, tange Nossa Senhora e vice-versa. O que agradar a Nossa Senhora, agradará a Trindade. A gente tem que voltar, né? Não vamos ficar só com o prejuízo, vamos ficar com o lucro. Corredenção é que Nossa Senhora ajudou, nos redime também. Os sofrimentos dela são semelhantes, são quase que de ordem divina. São merecedores da nossa salvação. De tal maneira ela está unida, parece que ela é uma só coisa com Deus, com a Trindade. Eu não vou fazer menção aqui, mas todo mundo conhece, né? A teofania. A Trindade se manifesta e Nossa Senhora está lá com ela, se manifestando junto com a Trindade. Ela não é a quarta pessoa, não é? Mas Deus quer nos mostrar um mistério. Chegou a hora de glorificá-la. E ela sendo glorificada, Deus vai ser mais glorificado. Como prevê tudo isso São Luís no Tratado da Verdadeira Devoção, né?
Lúcia, nesse dia, né, na terceira aparição, que é o dia que eles vão ver o inferno, ela não queria ir. Vê como é coisa humana, ela tinha visto tudo isso, era tudo muito bom, mas o pároco estava falando mal disso, então as pessoas preocupadas começaram a pôr medo neles. Ela falou, é mesmo, nem se for coisa do demônio, ela não queria ir. Lembra do Juan Diego, que a Nossa Senhora de Guadalupe aparecia, né, para o índio, aparecia no caminho. Ele falou, não vou por ali não, que Nossa Senhora vai aparecer ali. Quer dizer, ele não queria ver Nossa Senhora, não queria encontrar com ela. E Lúcia não queria também, para a gente ver que era algo perfeitamente humano. Lúcia era humana, Nossa Senhora também, as dúvidas, depois que se afastava esse influxo sobrenatural, era uma pessoa normal, que tinha uma consideração normal das coisas, isso tudo para nós, até a fraqueza dela, né, é boa. Então ela vai. Ela não vai, aí Santa Jacinta, né, e São Francisco, os dois santinhos estão lá em casa rezando, eles estão de joelhos no quarto, rezando e chorando, porque eles, sim, a Lúcia não ia, né, e ela não queria ir, aí ela, quando foi chegando perto, o coração dela foi apertando, ela foi sentindo um impulso, um convite, né, um atrativo para ir para a Cova da Iria, e ela decide que vai, falou, vamos lá logo, vai na casa deles chamar, aí eles vão todos felizes, os três, eles saem correndo, e vão para lá, e Nossa Senhora vai aparecer. E aí, aquele diálogo que é sempre o mesmo, se vós vocês me querem. E Nossa Senhora, quero que voltem. Nossa Senhora vai direto também. Quero que voltem aqui no dia 13, no mês que vem. Vai dar um problema em agosto, né? Eles vão ser raptados no 13, e por isso Nossa Senhora vai aparecer em 19, no outro lugar, no, como é que chama? Vê o quê? A Loca do Cabeça lá, mas Valinhos. Quero que voltem aqui, no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, ela repete, mas agora, um diferencial, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra. Veja que Deus estava condicionando a oração por esse caminho, estava condicionando esta graça por esta honra prestada a Nossa Senhora, né? A intercessão aqui é máxima, porque só ela lhes poderá valer. Só Nossa Senhora do Rosário vai poder alcançar essa graça. E a Lúcia pergunta, fala assim, quem ela é? Eu queria saber quem a senhora era, quer dizer para as pessoas, né? E pede um milagre. Porque ela veio lá, até Nossa Senhora, quando Nossa Senhora chega, Nossa Senhora olha para a Lúcia triste, magoada com ela, porque ela estava duvidando. Ela falou assim, eu não vou fazer, eu não sou má. Né? Nossa Senhora vai dizer que ela é do céu, que ela, né, não vem de parte do, nem não vai falar do demônio, não vai mencioná-lo, mas mostra que é curioso, que como Deus, ela também está presente e não visível, vendo, ouvindo o que nós estamos fazendo. Né? Continue a vir aqui todos os meses, né? Em outubro direi quem sou e o que quero, e farei um milagre. Ela já promete aqui nessa aparição. Agora veja aqui bem a questão da correparação, que as ofensas feitas a Deus devem ser reparadas juntamente com as ofensas feitas a Nossa Senhora. Sempre que fizerdes algum sacrifício, todo sacrifício que eles fizerem, eles diziam sempre, os pastorinhos, né? Sabiam, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra Deus. Aqui não é nem citado Jesus, Nossa Senhora não é mais que Jesus, mas em reparação contra o Imaculado Coração de Maria. Esse é um segredo. Os pecados são cometidos e ofendem muito Nossa Senhora. E isto estava ofendendo muito a Deus. Então, os sacrifícios, a reparação é também oferecida para o coração imaculado de Nossa Senhora. Veja, de novo, aquele princípio da unidade. Quanto mais se está próximo de um princípio, mais se participa dos seus efeitos. Deus é sumamente ofendido pelos nossos pecados. E Nossa Senhora, porque ama muito a Deus e é uma só coisa com Ele, também é ofendida pelos pecados. A modo que, se repararmos o coração de Nossa Senhora, vai ser reparar o próprio Deus. Né? Para a gente ver tudo isso, sem fazer confusão de natureza, nem de nada, mas só para a gente ter uma ideia da altíssima graça da qual Nossa Senhora estava revestida. Eu estou me fazendo entender até aqui? Todo mundo está vendo isso? A corredenção,
Aqui é uma correparação, quer dizer, Deus vai ser reparado e Deus vai perdoar o mundo se o mundo consertar aquilo que está fazendo contra a Nossa Senhora. E se aceitar a Nossa Senhora. Se me consagrar a Úrsula, vai ter muitas graças. Né? Como um filho dependente da mãe. Nosso Senhor quis ter essa dependência para com ela. E essa dependência, a gente vai vendo que ela é cada vez mais explicitada. São Luís fala muito dela, mas em Fátima, a gente tem essa ciranda teológica. A encarnação, essas verdades na prática, essas verdades sendo necessárias não para a glorificação de Deus, mas para a salvação nossa, do mundo e da igreja. Das almas, que se salvam assim, das nações, que se salvam assim, Pio XII consagrou o mundo, e da igreja, que se salva assim. Né? Devoção Imaculado Coração. Né? Aqui, inferno, nós só vamos mostrar o inferno, e aí vai ter o grande segredo, que a gente não vai ver texto na íntegra, já foi explanado, nós vamos ver alguns elementos que nos ajudam a acolher essa teologia prática que está embutida, né, e sendo aplicada nas aparições de Nossa Senhora, no que ela pede e no que nós devemos fazer. Abriu de novo as mãos, como nos 2 meses anteriores. O reflexo que elas expediam pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Né? Vistes o inferno, então, falou do céu, eu sou do céu. Eu vou para o céu? Vai. Nossa, perguntou, o senhor disse com simplicidade. Depois que a gente vê toda aquela confusão com o terceiro segredo, né? Nossa Senhora, eu vou para o céu? Vai. O Francisco vai, mas ele vai ter que rezar muitos terços. A Jacinta vai, e os dois vão e vão logo. A Jacinta e o Francisco vão logo. A Maria do Rosário, quer dizer, Nossa Senhora conhecia todo mundo. Vai, está no céu. E a outra está no purgatório, que é direto, claro. E aqui, o inferno, estava faltando. Né? Então, isso aqui também, o contexto doutrinário, a afirmação do céu, do inferno, do purgatório, mas também nós só vamos mostrar a consideração dos novíssimos para nós, para que a gente não caia no inferno, para que a gente não se perca. Então, a gente deve pensar no céu, agir em vista do céu, agir com o temor do inferno, agir com o temor do purgatório, fazer sacrifício. A cruz de Nosso Senhor é infinita, mas por desígnio divino, ela não é suficiente. Deve haver uma cooperação da nossa parte, para nós mesmos, para o nosso próximo. Né? Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas, não vou salvar todas, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, continuará outra pior. Olha aqui, ó. Mas se não fizerem isso que Nossa Senhora está dizendo, e a devoção ao Imaculado Coração não acontecer, continuará outra pior. Olha que interessante aqui, ó. Aqui é o Padre Mark, uma nota dele, né, no livro. Era uma senhora mais brilhante que o sol. É interessante notar que Jacinta, já em Lisboa, quando ela está doente, né, com tuberculose, se os homens não se emendarem, Nossa Senhora enviará ao mundo um castigo como nunca se viu igual, e antes do que os outros, a Espanha. Então, era a Revolução Civil da Espanha, e Nossa Senhora já está falando da Segunda Guerra. Que veio porque não houve devoção ao Imaculado Coração de Maria. Se tivéssemos tido, não teria tido. Né? Então, algo de imenso relevo. Nossa Senhora faz profecias. Né? Então, aqui tem a divulgação do segredo, né? Vai ser divulgado na íntegra, né? A parte profética. Né? Nossa Senhora fala da devoção, essa que seria a solução do problema, esse é também o segredo. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz, o André já tratou, desconhecido saber que é o grande sinal. Era a aurora boreal, e aqui então, a irmã Lúcia reconheceu esse sinal da aurora boreal em 25, né, da passagem da noite, 24 para 25 de janeiro de 38. Então, coisa que Nossa Senhora anuncia um futuro e não muito longe, anuncia coisas que são próximas. Né? E aqui a irmã Lúcia vai começar a se preocupar, né,
mais ainda para que as coisas sejam feitas, o Santo Padre haja, né, em vista de todas essas revelações. Opa. Então aqui como resumo, né, e já foi dito para a gente ver as 3 grandes partes, e só relembrá-las, as 3 partes do segredo, virei para pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Aqui que ele anuncia, né, um modo particular e próprio da gente cultuar, honrar, prestar culto, né, ao coração imaculado dela, com a devoção dos primeiros sábados. Mas aqui, ela vai só nessa visão do inferno e transmissão do segredo, a visão e a explicação, tudo aquilo que a gente sabe, né? Ela vai só fazer menção, né, da devoção ao Imaculado Coração dela. Então, aqui já viram bem, ficou bem essa gradação. Primeira parte que se vira o inferno e com relação à salvação das almas, depois essa salvação ela aumenta de amplitude para as nações e depois tange, né, a igreja. Né? Toca também a proteção de Nossa Senhora para os indivíduos, para a sociedade mais perfeita que existe, inferior à igreja, que é o Estado, a sociedade civil, né, que detém todos os fins para alcançar os seus meios naturais, mas a gente vê que Nossa Senhora é a protetora e a guardiã de todas essas, dos indivíduos, das sociedades e da sociedade perfeitíssima que é a igreja. Né? Aí diz o Frère Michel, né, para que a gente saiba que é realmente assim, enfim, que é assim que se analisa, que os teólogos e os especialistas classificam essa tripartição, não é nossa, nem é algo que o professor Orlando inventou, mas é algo, né, uma visão que se tem objetiva do segredo que Nossa Senhora revelou. Esses 3 temas indissociáveis nos revelam amplitude extraordinária, mística e moral, política, eclesial, dogmática, né, do segredo de Fátima. Tá? Para a gente ver que ela atinge essas dimensões. 13 de agosto, então, como eu tinha dito, vamos um pouco mais depressa, eles são raptados pelo administrador, pelo prefeito, que vai interrogá-los, vai ameaçá-los. Não vai ter, Nossa Senhora não vai aparecer no 13 de agosto, elas vão ser sequestradas. Os pais estavam vendo o que aconteceu, foi um drama, né? Mas todo mundo que não tinha jeito. E elas vão ser submetidas a um interrogatório duro, ele vai ameaçá-las, até de fervê-las no óleo, tudo aquilo que a gente já sabe. E pensou-se que não haveria, né, aparição. E elas estavam, então, em Valinhos, nesse lugar que a gente pode visitar também, que é também o lugar de aparições do anjo. Né? O anjo também tinha aparecido nesse lugar. Elas estavam lá brincando. E aí a Lúcia percebe a atmosfera se mudando, e com aqueles sinais que aconteciam na Cova da Iria, que antecediam as aparições de Nossa Senhora. Ela falou, Nossa Senhora vai aparecer. E os primos estavam em casa, ela estava com outras crianças. Ela falou, vai lá chamar. Falou para um primo, falou, vai lá chamar os 2. Ele falou, não vou, tá aqui um vintém. Deu dinheiro para o primo. Falou, vou te dar 2. Está aqui o primeiro, quando você voltar, eu te dou outro. Ele saiu, né, voando para arrastar os 2. E aí vieram e Nossa Senhora vai aparecer. Então a quarta aparição é deslocada do 13. Aliás, Nossa Senhora diz aqui, olha que interessante, que o milagre do sol seria muito mais portentoso se não tivesse sequestrado os pastorinhos. Ela faria uma coisa ainda maior do que foi agora. Mas então, querem que continuemos vir à Cova da Iria? Deixa eu ver aqui se tem, eu não grifei nada. Continueis a rezar o terço todos os dias. Né? É isso aqui eu já falei, o milagre seria mais grandioso se não houvesse raptado os pastorinhos. E aqui a Nossa dá umas instruções para o dinheiro que se estava arrecadando, né, lá na Cova da Iria. Manda fazer os andores e levar em procissão para a paróquia. Para fazer, né, manda, uma parte vai ser usada para a festa do Rosário, né, Nossa Senhora do Rosário. Ela estava preparando já os dispêndios, Nossa Senhora toda organizada, no meio dessa confusão toda, ela vai guardando dinheiro. Então, Nossa Senhora né, 100%. Tudo, né? Estava tudo uma confusão, as pessoas sequestrando, a pessoa tem dinheiro, vai lá, leva a guarda, faz assim um andor, leva lá o dinheiro, né? Guarda, rezai,
Então, aqui a gente já vai vendo o acréscimo para construir uma capela. As pessoas estavam querendo construir uma capela, Nossa Senhora não tinha dado ainda a permissão e vai... Aqui não fala da capela, ainda não. Manda só reservar para a festa do Rosário, né? Rezai muito, fazei sacrifício pelos pecadores, pois vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Então, de novo, esta comunhão dos santos, isto que completa, né, que São Paulo fala, aquilo que falta de completar a paixão de Nosso Senhor, sempre presente nas preocupações e orientações de Nossa Senhora. Aí está a capelinha. Oi? Perdão. 13 de setembro, a capela, é isso que vai ter de diferente, Nossa Senhora vai dar autorização, né? Continua a rezar o terço todo dia, a Nossa Senhora do Rosário, para alcançar o fim da guerra. Empregue metade do dinheiro que até hoje tem recebido nos andores, né? E sobre um deles põe a Nossa Senhora do Rosário. A outra parte será destinada a ajudar a construção de uma capela, que é a capelinha aí. Senhora do Rosário, né? Chega o 13 de outubro e Nossa Senhora então vai fazer o milagre, né? E insiste na reza do terço. Quero dizer que faço aqui uma capela em minha honra e que sou a Senhora do Rosário. Ela não falou sou o Imaculado Coração, né? Direi quem sou e o que quero. E o que quero é o que eu sou. O que eu quero? O Rosário. Nós queremos fazer alguma coisa contra o modernismo, não estou dizendo que a gente não tem que estudar, vir ao congresso na forma para os que estudaram e prepararam as aulas, mas vir assistir é uma coisa excelente, pensar todas estas coisas. Mas Nossa Senhora nos põe nas mãos uma arma, tem uma aula da professora Laura no Floss, mostrando bem a analogia entre o rosário e uma arma branca, não? O rosário é uma arma e um modo de todos nós tomarmos parte, né, nesta batalha pela igreja, pela paz, pelo bem das almas, pela salvação das almas, pela nossa salvação, né? Essa reiteração do pedido, a preocupação de Nossa Senhora, a concentração dela neste meio, né? Não tem uma aparição que ela não tenha dito, né, do terço. Por quê? Porque Deus, quando decidiu resolver o grande problema da humanidade, que é o pecado, não é a ecologia, desculpe decepcionar, há muitos eclesiásticos, inclusive, o grande problema não é a ecologia, não é que seja bom desperdiçar, estragar as coisas e etc., mas Nossa Senhora não falou nada disso, desculpe também decepcioná-los. A preocupação, meus caros, é se as almas vão para o inferno, essa aqui é a grande preocupação. Né? E se nós rezamos, se fazemos sacrifícios por nós e por elas, né? E oferecer o grande sacrifício da missa, não ter a missa por ceia e nem por outros equívocos, ou por simples associação e aglomeração humana por fins quaisquer. A missa é a renovação do sacrifício do Calvário, né? O grande sacrifício que precisa ser repetido, porque nós só podemos tomar desse manancial infinito em pequenas doses. E nem todos estavam no Calvário, mas todos precisam estar diante do Calvário. E a missa é o Calvário de Cristo, prolongado na história, né? do qual diante de todos nós devemos estar. Bom, então, que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, né? Aquela que deve ser invocada, então ela vem como solução das crises e dos erros modernos, né? O rosário. Eu comecei a falar uma coisa e não terminei, né? Porque quando Deus resolveu, né, por fim ao grande problema, e o grande problema não é de ordem natural, nem política, nem social, ele é de ordem espiritual. O grande mal do mundo é o pecado. Esse que é o grande mal. E quando Deus quis resolver esse pecado, esse problema do pecado, começou pela Ave Maria. E esta que é a solução. Foi com Nossa Senhora que Deus começou a limpar, a iluminar e a ordenar o mundo, porque foi ela a primeira
ordenada, por assim dizer, posta na graça de Deus, a primeira iluminada, né? E redimida. Foi assim que Deus começou a nos salvar, é assim que Ele vai continuar a nos salvar, é assim que Ele vai concluir a nossa salvação. E por isso a igreja tem que considerar os caminhos de Deus, né? E nós temos que considerar estes caminhos de Deus. A guerra vai acabar, estou bem objetiva, bem clara, né? E os militares voltarão em breve para as suas casas. Foi ver que tinha muita gente rezando para os militares, para os filhos e maridos voltarem são e salvos para casa. Ao retirar-se, Nossa Senhora brilha encobrindo o sol. Eu um pouco antecipei esse efeito, né? Ela é mais brilhante que o sol. Ela é mais brilhante que todas as coisas naturais. O brilho, ele tem a ver com a verdade, com esse papel iluminativo de todas as criaturas, ou seja, de todas elas nos ensinarem quem Deus é. E o brilho de Nossa Senhora, que excede ao sol criado, mostra que esta qualidade, esta missão, por assim dizer, que é dada às criaturas, que participam das perfeições divinas e nos dão uma imagem, uma representação de Deus, são figuras do papel de Nossa Senhora, que não nos dá uma imagem, uma representação de Deus, mas nos dá o próprio Filho de Deus, que é Deus. E como nós já vimos, e a gente está registrando, o mistério da encarnação, que foi por este mistério, pela maternidade divina, que Nossa Senhora foi introduzida neste santo dos santos da Santíssima Trindade, onde nenhuma criatura pode entrar, não porque ele seja proibido, por as suas limitações naturais, não podem ter acesso a essa perfeição. De algum modo, pela graça, Nossa Senhora foi, de algum modo, posto nesse lugar sacratíssimo, né? E gerou o Filho de Deus. As coisas são tanto mais perfeitas, estão mais próximas do seu princípio, né? São mais perfeitas e são mais parecidas com esse princípio. Então, a perfeição consiste na aproximação com Deus. Quanto mais Deus quer fazer uma criatura perfeita, mais ela sai parecida com Deus, né? A perfeição de todos nós consiste em procurarmos imitar a Deus, imitar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na maternidade divina, no mistério da encarnação, Deus, Nosso Senhor, nos sorri, porque o Filho de Deus sai com o rosto de Maria Santíssima. Deus, a perfeição, é parecida com Maria. A perfeição consiste, então, desde o mistério da encarnação, em também ser parecido com ela. Imitá-la é também imitar a perfeição. Este é o caminho que Nosso Senhor nos deu e que todas essas aparições, todas essas verdades, por isso que ela é reparada, ela é reparada, né? Juntamente com Deus, ela é glorificada juntamente com Deus, não porque seja a mesma glória e tem o mesmo direito, mas porque está muito unida, e o que atinge muito a Deus, né? Mas Deus nos dá essa lição, todos devemos querer parecer com Deus, mas Deus quis ser parecido com ela. Quis nascer com a sua semelhança, né? E nós vemos disso em tudo que Nossa Senhora pede, a reparação ao seu imaculado coração, a invocação, a confiança nos seus méritos, né? Nos repetem essa associação que Nosso Senhor quis ter com ela para a glorificação de Deus, que o plano geral de Nosso Senhor era, isso é a teologia, né? É a reparação do pecado e a reparação da glória infinita de Deus lesada pela ofensa do pecado, né? A glorificação de Deus e a reparação dos pecados. E para executar esta missão, Nosso Senhor quis estar revestido de Nossa Senhora, quis agir, veja como Ele vai agindo com ela, até o fim dos tempos, né? Vai sempre agindo com ela, porque nós todos devemos procurar estar revestidos, né, de Nossa Senhora, fazer do modo que nós pudermos, né, esta entrada em Nossa Senhora pela filiação. Filho, eis aí tua mãe, é o que Nosso Senhor vai dizer no Calvário.
né? Para que todos nós busquemos ser filhos dela, para que todos nós busquemos ser parecidos com ela. Não fisicamente, porque isso não é possível, mas muito mais do que físico, é o espiritual, ser parecidos com ela espiritual. Ver como ela vê, agir como ela age, amar como ela ama. Veja o amor que Nossa Senhora tem pelos pecadores, a preocupação, o seu semblante sempre triste. Ela nunca se desvia deste problema, das almas que vão para o inferno. Então não deixar de pregar o inferno, não deixar de pregar o céu e o purgatório, mas fazer de tudo para que as almas não caiam no inferno, porque este é um perigo constante. E tudo isso nós podemos fazer se nós estivermos unidos, né, a Nossa Senhora. Tudo o que aconteceu em Fátima mostra que a nossa maior união com Deus depende agora de uma maior união com Nossa Senhora. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Sem a gente fazer uma coisa muito mirabolante, vendo os próprios textos, vendo tudo o que pensou. Agora veja que interessante, como se o concílio tivesse proclamado a corredenção. Porque aqui a corredenção, ela entrou em uso, não foi definida, mas ela veio nos socorrer, ela falou, me invoca. Nossa Senhora vai alcançar, falou, Deus quer que eu seja honrada, Deus quer que eu seja invocada, Deus quer que eu seja reparada, né? Deus quer que Nossa Senhora seja alegrada para nos conferir a graça. Então, quem sabe dizendo isso, enfim, não sei que trabalho mais nós vamos poder fazer para, miseravelmente, né, contribuir com isto, mas veja para onde apontavam as coisas, né? Poderia ter sido de outro modo, poderiam ter proclamado essa imensa verdade, e porque toda vez que se proclama uma verdade, ela lança um dogma, ele lança luz sobre todos os outros e sobre todos os fatos anteriores, né? Então será, de fato, algo que nos levará a um enorme conhecimento de Deus, né? E atrairá enormes graças. O dogma da mediação universal era mais essa que era a pauta, perdão, no concílio, o esquema, mas junto à corredenção, porque são temas muito próximos, né? Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, isso já é verdade não oficializada, mas já verdade perenemente tradita, trazida pelos padres, pelos magistérios e pelos grandes doutores da Igreja Santos, né? Então esse é o caminho, essa confiança nossa, que ela tem um acesso e um poder amoroso, mas de fato uma perfeição a perder de vista perante Deus, perante a Trindade, né? Isso deixar muito gravado nas nossas almas e ter essa enorme devoção pelo Rosário. Na Fraternidade de São Mauro, se busca fazer isso, né, para todos os membros. De algum modo, o engajamento definitivo envolve uma promessa com relação ao Rosário. E vejam com essa aparição de Fátima, tudo que Nossa Senhora pediu, rezai todos os dias. Veja que é uma coisa muito feliz, muito de encontro ao que Nossa Senhora quer. Não são da Fraternidade de São Mauro todos, mas que todos tenham alguma preocupação com relação a essa perfeição de assumir um compromisso. Não estou dizendo que todos têm que fazer promessa, mas de ter um propósito sério, bastante sério, e saber que é pelas cadeias do Rosário que nós nos vinculamos, nos aprisionamos a Nossa Senhora, né? E que nós nos ligamos a Deus. Foi isso que Nossa Senhora quis dizer, que este liame com Deus pode ser feito e será feito por meio das cadeias tão simples do Santo Rosário, tá? Como é que se faz, né? A comunhão reparadora dos sábados, Nossa Senhora vai dizer, dar os detalhes para ela nesse convento das Doroteias na Espanha, né? Em Pontevedra, na Ponte Velha. Vamos ver a frase do menino Jesus para ela. Após o jantar, Nossa Senhora vem com o menino Jesus, nos braços, o qual diz: tende compaixão do coração da Santíssima Mãe, cercado de espinhos que os homens ingratos cravam-lhe a todo momento, não tendo ninguém que faça ato de reparação a fim de os remover. Veja que é o próprio Deus pedindo reparação ao coração da Mãe Divina. De propósito, usei a palavra Deus e Divina. Porque estão enlaçados. O que ofende um,
ofende ao outro. O que glorifica um, glorifica o outro. O que faz conhecer um, faz conhecer o outro. É mútuo e contínuo o comércio aí, a comunicação entre os dois. E aí Nossa Senhora toma a palavra e diz: vê, minha filha, meu coração cercado de espinhos, né? Que os homens ingratos me cravam a cada instante com suas blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, trata de me consolar, diga que todos os que fizerem isso que ela está dizendo aqui. Mas é que eu fiquei pensando aqui uma coisa. Lembra de Nosso Senhor, veja a relação de Nossa Senhora também com Nosso Senhor no horto. Ficai aqui, velai uma hora comigo. Como ela tem esta mesma necessidade de companhia, né, de reparação, de cooperação. Durante 5 meses, ao primeiro sábado, aqui, se confessarem, receberem a comunhão, recitarem um terço inteiro, não só Pai Nosso, Ave Maria, dos pastorinhos. E durante 15 minutos fizerem companhia, meditando sobre os 15 mistérios, pode ser sobre só um ou outro, repassar os 15 mistérios do Rosário em espírito de reparação. Eu prometo os assistir na hora da morte com todas as graças necessárias para irem para o purgatório, para salvação das suas almas. Salvação direta sem purgatório. Salvação de suas almas. Nossa Senhora vai fazer meia conta. Tá? Já vai sair tudo certinho. Então, vamos ser devotos, né? Praticar essa devoção. Tudo bem? Queria aqui repetir isso certinho. Está aí Nossa Senhora. E aqui um resumo de tudinho que aconteceu. Não tem nada de extraordinário, né? Era para fazer um resumo, como é um dos 5 sábados. E Nossa Senhora aí, tá bom? Na oração do anjo, sacrifício, lembra da divina providência, vamos nos lembrar, sempre terço, procurar fazer penitência e dizer: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, né? E em reparação pelas almas, em reparação pelos pecados cometidos contra o Sacratíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Eu aprendi a dizer com o professor Orlando, né, essa oração, e que digo todos os dias a oferecer como ato de oferecimento do dia. No livrinho de oração dos Padres de Campos tinha lá, e eu aprendi também cedo, não sabia que tinha a ver com isso com Fátima, né, mas dizer: eu vos ofereço todos os meus pensamentos, palavras e obras deste dia para a vossa maior honra e glória, né, e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria e contra o vosso Sacratíssimo Coração. Depende a quem nós estivermos nos dirigindo. Acho que convém a gente mudar o enfoque, falar com o Nosso Senhor direto, falar com a Nossa Senhora direto. Meditação, consideração dos novíssimos. Nossa Senhora vai falar do céu, do purgatório. Na terceira aparição vai falar do inferno. Na segunda aparição, a jaculatória: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, é o acréscimo. A correparação, a gente vê que é importante reparar os pecados cometidos contra o coração de Nossa Senhora. Deus quer que nós tenhamos essa noção da sua alta elevação e união com ela, que Ele está unido a ela para nos fazer bem, e que nós devemos estar unidos a ela para receber este bem. Ouviram bem isso aqui? Essa proporção é importante, né? Deus quis estar unido a ela para nos fazer o bem, e quer que nós estejamos unidos a ela para que recebamos este bem. E nós vamos receber de maneira muito mais eficaz. Tá bom? Devoção ao Imaculado do Coração, menção, né, pelo menos, e ela vai ser revelada aos particulares depois. Terceira aparição, Nossa Senhora vai pedir a consagração da Rússia. Era bom que a gente se consagrasse também, fizesse uma consagração formal. A congregação tem uma, existe a congregação, a consagração de São Luís Maria Grião de Montfort. Seria muito bom, como conclusão, quem não fez até ainda hoje, saber como é uma coisa que Nossa Senhora espera. Se tivesse feito a consagração da Rússia, não tinha tido guerra. Puxa, então se eu fizer a minha, vai ter alguma graça muito grande. Vai. É isso mesmo. Meditação, consideração dos novíssimos, já falei o inferno aqui. Oração, sacrifício de novo. Preparação para a festa do Rosário. Vamos ter uma maior devoção à festa do Rosário, porque Nossa Senhora quis preparar-nos para a festa do Rosário. O encerramento, a conclusão, o ápice
foi a festa do Rosário, tenhamos maior devoção à festa do Rosário, à Nossa Senhora do Rosário. Quinta aparição, rezar o terço a Nossa Senhora do Rosário, pedindo o fim da guerra, consente para fazer a capela. É uma novidade. Sexta aparição, o terço todos os dias se faz a capela. Né? Um dia, quem sabe, façamos uma capela em honra de Nossa Senhora do Rosário. Quem está precisando de uma grande graça e tem dinheiro, promete fazer uma capela para Nossa Senhora do Rosário, que eu ajudo também a rezar as missas lá nessa capela para Nossa Senhora. Fica a sugestão, você está com alguma preocupação? Você quer alguma grande graça? Então, quem sabe um dia, né? E a Ponte Vedra, a comunhão reparadora dos 5 sábados. Alguém quer fazer alguma pergunta? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.